Vamos lá. Hoje eu quero trazer um pouco de fantasia para poder a gente continuar ilustrando o signo de Escorpião. O objetivo aqui é trazer essas informações, mas que elas sejam utilizadas a nível prático na nossa vida. Porque viver de fantasia não nos leva muito longe. Vamos para Harry Potter agora. Todo filme e série voltados para esse mundo mágico representa o mundo do signo de Escorpião. Representa esse mundo dos mistérios da vida, representa o mundo do nosso elemento água. No caso de Escorpião, água fixa, representando a nossa energia psíquica, como eu já disse. Quando a gente vai para Harry Potter, eles possuem lá uma disciplina chamada Defesa contra as Artes das Trevas. Por que eles têm essa disciplina? O próprio nome já diz, defesa. Naquela disciplina, eles aprendem sobre as artes das trevas, mas não necessariamente para se tornarem bruxos das trevas. Tem mais a ver com a necessidade deles se defenderem caso for necessário. Por que é importante falar disso? Quando a gente está falando do desenvolvimento da nossa sombra, do nosso lado sombrio, por que a gente precisa olhar para ele e integrá-lo também? Porque assim como lá eles aprendem sobre as artes das trevas, se a gente não desenvolve o nosso lado sombrio, a gente fica à mercê dele também. A gente passa por situações onde a gente não tem força suficiente para poder seguir. A gente precisa das sombras também. Então lá no filme eles têm uma disciplina para poder tratar especialmente dessas questões. E é uma das disciplinas que mais nos chamam a atenção. Ou seja, todo tema relacionado à magia está relacionado a Escorpião. Todo tema relacionado a Escorpião nos mexe de uma forma onde alguns se sentem assustados ao mesmo tempo que atraídos. No filme eles dividem as pessoas em casas de acordo com a personalidade deles. Por exemplo, a Sonserina é mais voltada para pessoas que têm uma personalidade com tendência mais sombria, o que não necessariamente os tornam pessoas malignas. Só que eles têm um limiar voltado para o sombrio. O símbolo dessa casa é a cobra, e a cobra também é um símbolo do signo de Escorpião. Porque assim como o escorpião, a cobra também tem veneno. No caso do veneno da cobra, ele pode ser curativo dependendo da dose. Além do mais, a cobra representa a transição, a transmutação por trocar de pele. A gente deixa de ser o que a gente era, se tornando novas pessoas com o decorrer da nossa vida. A gente vai morrendo em vida, como eu já disse. Nós temos ali na série o próprio Harry como protagonista de tudo, e a ideia aqui é entender que todos os personagens da série representam o próprio protagonista, espelhado. Então ali, por exemplo, ele tem o Malfoy como o antagonista, o rival, aquele que parece que implica com ele em tudo que ele quer fazer. A gente vê no Malfoy uma figura do sombrio do Harry. De alguma forma, ele não é uma grande ameaça, mas ele está ali provocando. Esse é o nosso lado sombrio. Para poder a gente identificar o nosso lado sombrio é simples. Pega aí umas 3 pessoas na sua vida, do qual você tem dificuldade em lidar, e faz uma lista dos defeitos dessa pessoa que te incomodam profundamente. Pegada essa lista, você vai encontrar o seu sombrio. Exatamente aquelas características do qual você se repudia são as características do seu sombrio. E o objetivo é, à medida que você atrai para sua vida também essas características e integra no seu ser, com isso você diminui toda aquela afetividade que você sente em relação a pessoas que te trazem essas características sombrias. Então a vida sempre vai te colocar em situações onde terão pessoas que possuem características que você se incomoda profundamente. Esse é o seu sombrio. Isso é a vida, o inconsciente, a alma, fazendo com que você também desenvolva aquelas características, pela necessidade da evolução. Também a gente encontra o Snape. O Snape é um professor sombrio,
o que é diferente de ser maligno. Em muitos momentos a gente olha para ele e pensa que ele é um cara do mal, que ele vai fazer alguma coisa contra o protagonista a qualquer momento. Ele é um outro personagem que representa o sombrio na nossa vida. Ele não necessariamente é maligno, mas ele tem uma tendência mais obscura. O que diferencia o maligno do sombrio, nesse caso que eu estou dando aqui, são as ações. No filme a gente tem o vilão principal, que é o próprio Lorde das Trevas. Ali ele representa o próprio maligno, do qual o Harry precisa enfrentar. Para isso ele tem toda a jornada, e nessa jornada ele se fortalece. E veja só, o próprio Lorde das Trevas ele veio da casa Sonserina, que é uma casa voltada mais para pessoas sombrias, o que não necessariamente faz com que todos eles sejam malignos. Até porque se fosse dessa forma não existiria uma casa só para essas pessoas dentro da escola. E a gente encontra também o Mago Supremo da série, que é o próprio Dumbledore, e ele representa ali a figura completa do mago. O que eu quero dizer? Ele conhece todas as artes das trevas. Ele entende como o sombrio funciona porque ele também tem o sombrio integrado em si. Mas mais uma vez o que diferencia tudo são as ações da pessoa. Uma coisa é você ter pensamentos extremamente destrutivos em relação a outra pessoa. Isso é normal. Todo mundo tem uma mente que nos leva para as partes mais profundas e mais sombrias do nosso ser. Natural. Outra coisa é você falar que vai tomar determinadas ações que seriam destrutivas, malignas, contra outra pessoa ou contra outra situação. Tudo bem. Tem um peso, mas não é a mesma coisa do que você fazer. O que eu quero dizer com isso? Geralmente a nossa mente nos mostra como a gente pode ser maligno em alguns momentos, pelo menos em potencial. Mas o que difere uma pessoa ser realmente maligna ou não são os atos. Você querer ter sempre pensamentos bonitos e positivos é querer mentir para si mesmo. Observa bem isso. Você ter pensamentos destrutivos e malignos, como eu estou dizendo, não te torna necessariamente uma pessoa maligna. A sua mente vai te mostrar isso. Tudo bem, mas não necessariamente você será essa pessoa, porque o ato é que faz a consciência acontecer. Se você tem isso apenas na mente e na fala, tudo bem. Agora, se você tem essas atitudes de fato, aí sim você pode se considerar uma pessoa maligna ou não. Lembrando que existe um limiar muito tênue entre ser maligno e ser sombrio, como eu já venho dizendo. Às vezes você precisa ser mais rígido com uma pessoa da sua família e falar coisas pesadas, mas que sejam para poder colocar um limite necessário, por exemplo, e isso não necessariamente te torna uma pessoa maligna. Você está agindo de uma forma mais sombria e destrutiva, mas é necessária. Geralmente esse papel é dado para os escorpianos, mas todos nós temos isso na nossa veia. O ser humano tem um lado destrutivo, um lado negativo também. Ele precisa ser englobado. Por que é importante falar isso? O mundo espiritualista quer desenhar um ser humano onde ele vai criar asas de fada. Isso é muito ilusório, isso sim é fantasioso. Voltando a Dumbledore. Ele representa o mago supremo ali da série, porque ele tem o sombrio integrado em si perfeitamente. Mais uma vez, o que difere ele do próprio Lorde das Trevas são os atos e as escolhas. Isso que nos torna pessoas benevolentes ou malignas. Os atos. Então ali na aula de defesa contra as artes das trevas, eles vão aprender as magias ocultas. Eles vão aprender as magias que existem e que podem ser extremamente malignas. Por que eles aprendem isso? Para usarem isso à revelia contra os outros? Claro que não. O objetivo ali é simplesmente eles conhecerem e entenderem que existem essas forças que podem ser usadas contra eles. Caso contrário, caso algum deles sofresse alguma daquelas magias proibidas,
eles iam ficar olhando sem saber o que estava acontecendo. O que que isso tem a ver com o signo de Escorpião? Se você não olha para o lado sombrio da vida, você fica à mercê dele. E aí pessoas que olham para o lado sombrio e desenvolvem o lado sombrio e agem de forma maligna, poderão causar danos muito graves na sua vida porque você não tem o seu sombrio integrado para se defender deles. Então observem, vale muito mais uma pessoa sombria na sua frente do que uma pessoa que está sempre sorrindo. Então, no nosso caminho, as nossas sombras, as nossas questões de dificuldade estarão relacionadas com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com as nossas vontades de ser algo ou alguém na vida. Por exemplo, se você tem vontade de ser médico, um juiz não vai te assustar, mas talvez o médico que está lá no topo da cadeia pode ter um nível de afeto contra você ou para você muito grande. Se você quer ser um cantor, por exemplo, um eletricista não vai te incomodar. Já a área do canto pode atrair para você as sombras, porque fazem parte do seu caminho. Se você vai se tornar um psicólogo, os psicólogos poderão representar as suas sombras, pessoas do qual vão te incomodar. Agora, um advogado não vai te causar o mesmo incômodo. O que eu quero dizer? As suas sombras, os seus desafios, sempre estarão na direção dos seus sonhos. Se você passa batido por alguma coisa, por alguma situação, é um sinal de que aquilo não faz parte do seu trajeto. Se você está muito confortável com o seu caminho, é um sinal de que você não está necessariamente trilhando o que o seu coração realmente manda. Por exemplo, ainda em Harry Potter, eles têm um monstro lá chamado Bicho-Papão. O Bicho-Papão toma forma de acordo com os medos daquela pessoa. Então, assim, o bicho-papão da sua vida vai aparecer de acordo com o seu caminho, de acordo com a sua trilha. E aí é o momento onde você tem que pegá-lo, entender por que ele te afeta, por que ele te assombra, observar que ele é o seu sombrio, tentando falar com você. Ele vai tentar se comunicar a partir desses medos. E aí você olha, entende, procura integrar o que ele representa na sua vida e com isso você se fortalece e mais uma vez amplia o símbolo do Yin Yang. Você deixa de ser só isso e passa a ser isso mais isso, integrado numa nova forma de ser. O Malfoy, com todo aquele antagonismo em relação ao Harry, de alguma forma causa atrito na vida dele para poder ele fortalecer e sentir instigado a agir. O Snape para ele também representa a mesma forma, apesar do Snape ter as questões pessoais dele contra o Harry. E o próprio Lorde das Trevas representa esse maligno do qual ou é um ou é o outro. Nesse caso, o que eu tenho a dizer em relação ao sombrio na nossa vida? Ele sempre vai representar essas características mais negativas e sombrias, só que você precisa se fortalecer a ponto dele não te domar. Caso contrário, você vai ter ações na sua vida que você muitas vezes não vai nem se dar conta, e quando você começar a ter consciência dessas ações, o peso vem junto. Não que esteja errado e que você deva ser punido. Nessas horas que a gente entra com a questão da espiritualidade, lembrando que todo erro inconsciente deve ser perdoado, porque é como se você tivesse sido levado a agir daquela forma. E a gente encontra também a Bellatrix. Ela representa uma personagem sombria, porém maligna. Então ela é uma vilã na série porque ela não tem bons atos e não está de acordo com a harmonia e com a paz e com o desenvolvimento natural da vida. Ela quer buscar a destruição junto do Lorde das Trevas. Então assim, esse maligno sempre vai existir, porque ele não quer a criação, ele não quer verdadeiramente que as coisas se tornem pacíficas. Porém, junto dele, naquele limiar, existe o nosso sombrio, que precisa vir junto, porque sem ele, a gente não luta contra eles. Mais ou menos assim. Enfim, é isso. Eu acho que quando a gente olha para essas histórias assim, com uma visão mais
crítica, analítica, tenta tirar da fantasia e trazer como símbolos para a nossa vida, a gente consegue tirar bastante informação. Então, o mundo do Harry Potter, por exemplo, ele nos ensina a necessidade de aprender sobre as artes das trevas também, para poder a gente não ficar à mercê do verdadeiro mal. E o que a gente pode incluir sobre as artes das trevas na nossa vida? A astrologia, o tarô, a psicologia, esses assuntos voltados para a psique humana, eles vão nos chamar em maior ou menor grau. A necessidade do autoconhecimento e do aprofundamento em si mesmo para poder a gente entender qual é o funcionamento do ser humano. A astrologia proporciona isso com maestria, mas é uma arte que deve ser desenvolvida aos poucos, porque assim ela vai tomando vida dentro de você. E com o tempo, você vai conseguindo observar tudo ao seu redor de forma astrológica. Você vai saber que quando você estiver lidando com essas questões mais densas, você está falando sobre o signo de Escorpião. E por aí vai. Tem todos os signos, cada signo representa uma parte da nossa realidade. Então, a astrologia nos proporciona a ampliação da visão da nossa própria realidade, ao mesmo tempo que nos dá uma capacidade muito objetiva de compreender o que a gente é.